base dessa P toda, sacou? É todo um rolê. Até esse contexto identitário, cultural, e sofrimento, felicidade e tal, tem a ver com o relacionamento. E os relacionamentos. E da gente vivendo em conjunto. Li Pachinko, né? Nessa edição aqui da Intrínsecos. E bom, interessante, assim, bem interessante. Aí eu fui ver a série, faltam 2 episódios pra eu acabar, mas já é mais que o suficiente pra ver que a série não tem nada a ver com o livro. Quer dizer, a base é a mesma, mas é livremente adaptado quase, assim, porque eu acho que a série pega uma parte que tá no livro que é muito importante, que é sobre a identidade, né? A identidade coreana, japonesa, uma questão histórica, né? A questão do povo, e que é a base do livro aqui. Aí eles acabam trocando os personagens, até porque tem muito mais personagem no livro, para que exista um núcleo muito menor e que cada um represente muito mais simbolicamente aquilo que eles querem retratar. Aqui no livro, inclusive, é até interessante, porque eu fiquei pensando depois, que a Min Jian-ning, que é a autora, ela fala, né, que nenhum dos personagens dela, as ideias que ela foi tendo com a história que ela foi criando, que ela demorou anos para fazer esse livro, nenhum personagem dela era apenas isso. Ou seja, nenhum personagem dela era só coreano, nenhum personagem dela era só japonês, nenhum personagem dela era só mãe, nenhum personagem dela era só uma coisa, né? Eles eram tridimensionais. Como acho que quase todo escritor quer, Min Jin-lee, né? Como eu acho que quase todo escritor quer fazer. Na série, isso deixa a desejar, porém faz sentido dentro de uma narrativa audiovisual, porque é uma série, são 8 episódios, é uma coisa, né, tudo bem que são episódios longos, mas ainda assim, né, é o primeiro coreano, a primeira série coreana da Amazon, com atores mega conhecidos da Coreia, então acho que fez sentido dentro do que eles devem ter pensado. Agora, dito isto, vou falar de outra coisa. Vou falar de uma coisa que eu fiquei pensando a respeito desse livro, que foi sobre os relacionamentos. Eu fiz um vídeo aqui há pouco tempo falando sobre o Mr. Darcy, né, que eu reli, na verdade praticamente li pela primeira vez, que eu não lembrava de nada, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E aí lá tem o Mr. Darcy, que é o cara, o personagem masculino que todo mundo ama, todo mundo quer ter pra si. E aí, nem foi nesse vídeo, mas eu recebi um comentário pedindo: Tati, vamos brisar aí sobre relações, sobre o que esperar dos outros. E eu já tava com isso na cabeça lendo Pachinko, porque pra mim é um grande... Não é só sobre isso, quero deixar claro. Mas pra mim esse livro todo, esse calhamaço aqui, que também é um calhamação, né? São 527 páginas nesse livro grandão. É sobre relações, é sobre o que a gente tá esperando e o que cada personagem tá esperando do outro, né? Porque o que acontece? Foi bom também que eu não tinha a menor ideia sobre essas coisas, porque a gente tem pouca noção da cultura oriental de maneira geral. Isso tem mudado com o K-pop, com os jovens que não são mais? Sim, tem mudado. Porém, ainda assim, me falta um conhecimento. Talvez porque eu seja velha já, talvez, né? Posso confessar aí. Mas eu não sabia, por exemplo, de umas questões de guerra, que o Japão toma conta da Coreia, e que também os coreanos não eram bem vistos, e que eles tinham que, inclusive, depois, se eles nascessem depois de muitas gerações, eles podiam até trocar a identidade deles como sendo japoneses, mas que eles nunca iam ser bem aceitos. E aí, cada uma tem uma identidade, mas principalmente a gente trata aqui de uma galera que é muito pobre, que tá sendo colonizada, a galera da Coreia, que está sendo colonizada, obrigada através da violência, a dar tudo que tem, o pouco que tem, inclusive, e assim, jurar respeito aos japoneses, só falar japonês, então é uma mudança de língua, uma mudança cultural, o alimento não vai mais para eles e o dinheiro tampouco, né? E aí a gente tem a personagem principal, que é uma menina, né? E essa menina, ela já vem depois que a gente tá apegado ao pai dela, porque ele tem o lábio leporino, ou seja, ele tem uma coisa na boca, né?
E essa coisa na boca faz com que ele também não seja bem visto pra casar, mas ele é muito simpático, ele é muito legal, ele é muito gente boa e todo mundo gosta dele. E aí acaba que ele consegue se casar com uma pessoa e essa mulher que ele se casa, que também é ótima, tenta ter vários filhos, todos morrem e a única que dá certo é a nossa protagonista daqui, né? E a nossa protagonista é uma menina que dentro de uma sociedade é uma mulher, né? Não vai servir, entre muitas aspas, pra muita coisa. Até aí, tudo bem, a gente tá entendendo toda a dinâmica e ela começa a se encontrar com um cara que parece ser um grande mafioso japonês. E aí ela acaba, inclusive, descobrindo que ele não é exatamente japonês, né? E que ele de fato tem dinheiro, que ele foi meio que adotado pelo sogro dele que não tinha filhos homens, então todo mundo respeita ele e ele é meio que da máfia, assim, basicamente, e acabou tendo muito dinheiro e tal, e ele meio que se apaixona por ela e abusa dela, porque no final das contas é um abuso. Ela tem 16 anos, eles transam, né? Ela se apaixona por ele porque ela acha ele magnífico e ele também tem uma relação de poder com ela, porque ele também a defende numa situação muito complicada e ele é o poderoso da vila em que ela vive. E aí, além disso, quando ela fica grávida, claro, isso é bem no começo do livro, tá? Quando ela fica grávida, ela conta pra ele, e aí é diferente na série e no livro. No livro, ele fala, putz, tenho família lá no Japão, mas se você continuar vivendo aqui, numa boa, eu pago tudo que você quiser, tipo, eu tenho certeza que você vai ter um menino, eu só tenho meninas no Japão, eu vou ficar muito feliz de ter um filho homem, mesmo ele sendo bastardo, mesmo eu não casando com você, eu não posso me separar, né, mas, cara, eu te faço aí tudo que você quiser, você vai ser a princesa aqui desse vilarejo. E ela fala, não, mano, tá maluco? Você tá doido, tio, tá ligado? E ela volta porque ela sempre foi educada por esse pai, que já faleceu, como a menina dos olhos, então também é uma certa ingenuidade o que ela faz, né? Então ela volta, ela vai pra vila dela, vai pra pensão onde a mãe dela mora, conta, onde ela mora com a mãe, inclusive, né, numa situação muito pobre, paupérrima, conta pra mãe que tá grávida, não quer contar quem é, e acaba que chega um padre, um cristão, na verdade, um pastor, que ele tem tuberculose. Ele acaba descobrindo também, é muito diferente do livro e na série, ele acaba descobrindo da condição dela e ele se oferece. Como ele tem tuberculose, ele vive a vida toda assim, sem saber se ele vai continuar vivo ou não, ele também não é um bom partido pra casar, ele tá indo pro Japão e aí ele fala, cara, vem comigo, a gente casa, eu assumo sua criança. Tá? O que vai acontecer a partir daí é uma série de coisas, mas assim, esse homem mega poderoso, o pai deste primeiro bebê, ele não deixa de aparecer no decorrer do livro. E no livro, inclusive, é muito interessante isso, porque no livro ele beira o legal em várias vezes. Porque a relação de poder fica nas entrelinhas, né? A gente fica nessa condição que a gente sabe as duras penas que a família dela tá passando, de como é ruim viver ali. E ao mesmo tempo, e ele tentando prover, ele de fato parecendo estar apaixonado por ela, e ao mesmo tempo a gente entende que às vezes a gente fala, putz, meio estranho isso aqui, essa relação tá escrota, tá ligado? E aí, na série, isso fica bem claro já no início que ele é um crápula, assim. Ele é um crápula. Ele lida com violência com ela desde o começo, ele lida com o pastor com violência, tudo pra ele é violento, assim. Faltam 2 episódios pra terminar, não sei se ele vai ter aquele ápice nas séries normalmente audiovisuais, né, que no finalzinho a mulher muda o cara. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas ainda assim, tinha essa dúvida antes da série ser lançada, porque eles pegaram pra interpretar o papel desse cara, eles pegaram um ator jovenzinho que sempre interpreta esse tipo de personagem, que é o bonitinho, meio vilão, mas que muda pela menina, sabe? E como a gente acaba se acostumando com esse ideal
popular, né, dessa coisa audiovisual, dos filmes, etc., da cultura pop de maneira geral, de que a gente é capaz, plenamente capaz, de mudar os outros a partir de amorzinho, a partir de delicadeza, a partir de histórias, a partir de sofrimento, e que a gente tem que sofrer, e que a gente tem que, principalmente enquanto mulher, né, e que a gente tem que passar por tudo aquilo pra gente ser sábia e depois ensinar esses moleques e sermos mães, né. E aí tem um trecho aqui desse livro que é magnífico, esse trecho, tem trechos ótimos desse livro, e que aí ela fala uma parada que é muito louca. Olha só: durante toda a vida, Sun já tinha ouvido aquilo de outras mulheres, que elas deveriam sofrer. Sofrer quando meninas, sofrer como esposas, sofrer como mães, morrer sofrendo. Gosayenk. Essa palavra a deixava nauseada. O que mais havia além disso? Ela tinha sofrido para dar uma vida melhor a Noah, e ainda assim não fora o suficiente. Deveria ter ensinado o filho a sofrer as humilhações que ela havia bebido como água? No fim, ele tinha se negado a sofrer por causa das condições de seu nascimento. As mães falhavam ao não dizer aos filhos que o sofrimento viria? Que duro, né? Então, essa história, né, de que esse é o nosso papel, então, até num relacionamento, né? É isso que a gente espera de um relacionamento, e que a gente vai melhorar os defeitos dos outros. E eu sei que é muito fácil falar, que chegar aqui e brisar na cara de vocês por 12 minutos, 15 minutos e tal, a partir de leituras que eu faço, mas é muito louco de como esse é um livro de uma cultura muito diferente da nossa cultura, né? E que ainda assim, essa identidade quase, né? Essa questão, caraca, ela tá assim, como uma corrente em todo mundo, no ser humano. De como relacionamentos, e aí por isso que eu vou ficar repetindo, de como eu me toquei de uns tempos pra cá, que relacionamento é a base dessa P toda, sacou? É todo o rolê. Até esse contexto identitário, cultural, e sofrimento, felicidade e tal, tem a ver com o relacionamento. E os relacionamentos. E da gente vivendo em conjunto. E lutando pra tentar não viver sozinho. Lutando pra não tentar ficar numa solidão, né? E às vezes atravessando os nossos próprios negócios, nossas próprias dificuldades, nossos próprios limites, né? Tudo pelo bem do outro. Porque é uma sucessão de tragédia nesse livro, são mais de 500 páginas só de tragédia. Só pelo bem do outro, e é sempre pelo bem do outro, pelo bem do outro, pelo bem do outro, pelo bem do outro, e nunca se respira. Até o final é o bem do outro. É muito maluco. Isso é muito maluco. Você constatar que uma cultura tão diferente da nossa tem conflitos muito parecidos. Quando a gente fala essa coisa do tema universal, relacionamento é isso aí. Louco, né? Essa foi minha brisa da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, por favor. Estão muito quietinhos. Quero que vocês comentem aí embaixo.